Oba, a gente tá no ar, olha, me pegaram no flagra aqui, meu ponto avisando que a gente tá no ar, ao vivo mesmo, são 5h35 da tarde, né? Obrigada pelo carinho da sua audiência, tá? Obrigada mesmo. Hoje a gente vai falar de música boa com meu querido Wister. A gente vai conversar sobre canções, sobre lançamento de CD, sobre trabalho, sobre show que vai ter sábado também aqui nesse programa. Tudo isso agora ao vivaço no Happy Hour. Oi, 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 você ligado na RCTV, obrigada pelo carinho da sua audiência, eu sempre agradeço, não me canso nunca de agradecer o carinho mesmo da audiência de vocês, tá? Pessoal que interage nas redes sociais também, tem as redes sociais da gente aí, Camila, se puder colocar, já aproveita aí o gancho, já coloca mesmo. Hoje, isso, nosso Twitter, também nosso Facebook, o Instagram também da RCTV, tá? E você pode interagir conosco, dar sua opinião, palpites, sugestões, né? Sempre muito bem-vindas, tá? Hoje eu converso sobre música. Ó, música boa. Sempre tem música boa nesse programa. Tava faltando ele aqui. Tava. Confesso que tava. Na minha apresentação estava, né? Wister, meu querido, seja muito bem-vindo ao Happy Hour. O espaço é todo seu. E a gente vai conversar muito sobre muita coisa que você tem aí dentro. Vamos sim. Feliz por estar aqui, né? Pagando essa dívida. Realmente eu estava estava em dívida com vocês, mas estou aqui, realmente. Ai, que bom. Seja muito bem-vindo, tá? Grato. Vamos conversar sobre carreira. Eu sempre costumo perguntar do comecinho, porque apesar das pessoas te conhecerem, isso é muito bem falado aqui em João Pessoa, mas sempre tem algumas dúvidas. Eu, particularmente, tenho as minhas. Como é que tudo começou? Eu sei que são 9 anos de carreira. 9 anos na batalha, né? Esse caminho de formiguinha, mas que é muito prazeroso. Na verdade, foi tudo muito por acaso, né? Eu sempre fui apaixonado por música. Lá em casa, a gente sempre ouviu muita música, assim. Meus pais tinham um acervo de disco muito bacana. São músicos, não? Não né? são músicos. Mas na verdade, a minha família não tem nenhum músico. Né? Eu fui o primeiro. E, na verdade, na adolescência a gente começa aquela coisa de querer aprender a tocar um instrumento. Eu comecei a aprender a tocar teclado, desisti, passei um ano assim de mal com a música e depois me aproximei mais do violão. Entrei em algumas bandas, aquela coisa de adolescente, mas nunca me imaginei cantando, sempre tocava. Era tocar. Sempre ali escondido. Aí uma vez eu trabalhava numa produtora que tinha um estúdio de áudio desativado. E eu, louco por aquilo, né? Não vamos pegar um final de semana, a gente vai remontar isso aqui e vai colocar para funcionar. Colocamos. Numa das brincadeiras, tocamos uma música e me pediram para testar o microfone cantando. E gravaram essa minha peripécia. E aí me mostraram depois, e mesmo assim ainda passei acho que uns 6 meses para aceitar que eu podia cantar. Você gostou? De cara, não. De cara foi difícil. Estranha, né? Se ver no vídeo, ouvir a voz é muito estranho. De cara foi difícil me aceitar como cantor. E demorou, depois disso, acho que ainda passei 1 ano e meio, 2 anos para poder começar a cantar mesmo. Assim, foi mesmo? Para ter coragem de abrir a boca em público. Em casa não fazia esses testes, não tinha essa, nem tocando? Não, porque não me agradava a minha voz. Quando eu gravava, eu achava muito estranho. E até quando eu gravei o meu primeiro disco, que é o Novos Rabiscos, que foi gravado em 2007, as primeiras canções que eu gravei, para ouvir depois, era meio que para mim uma terapia, sabe? E era difícil eu parar para me ouvir, para me avaliar. Eu sou uma pessoa eu sou muito autocrítico. Aí era muito complicado, mas foi tudo por acidente. Eu nunca me imaginei cantando, não. Ainda bem que deu certo, né? Graças a Deus, né? Ainda bem que deu certo e tá aí é. produzindo muito bem. Vamos falar de cenário cultural, né? João Pessoa é uma terra que ferve cultura. Eu observo assim. Tá? Demais. Eu observo assim, cada um que passa por aqui, eu me identifico, levo para casa, levo para a vida e eu digo sempre, hoje em conversa com o meu querido Valério Lima, um produtor cultural nosso, eu disse quanto que a gente tem de coisa boa e as pessoas aí, e eu ainda vou mais além, como é que eu vivia sem conhecer esse tipo de trabalho, sem conhecer essa pessoa, sem conhecer a música dela, enfim. Como é que funciona? Vamos sentar as coisas. Teu trabalho, há 9 anos que você vem galgando, dando passos, né? Qual é o teu caminho? Qual é a tua música? Qual é o teu ideal, assim, dentro do que você trabalha? Olha, na verdade, quando eu comecei, o meu primeiro disco ele é bem experimental, né? Eu dei uma passeada, então você tem de um reggae meio short, um jazz, um blues em inglês, eu componho em inglês também. E assim, foi meio que uma experimentação. E eu gosto disso, acho que não é bom o artista se delimitar, assim, se conter numa caixa, acho que não é bacana. E eu sempre venho tentando experimentar, tanto é que esse disco, o mais novo, Eu Daqui, ele é completamente diferente do primeiro.
E o próximo eu já estou pensando completamente diferente desse. Entendi. Porque eu acho que a música, eu acho que a arte, na verdade, e ela vai acompanhando o teu estado de espírito, o momento da tua vida. Então, para mim, e esse disco, ele tem, esse eu daqui, ele tem uma história muito interessante, que eu tinha um disco de música folk, com influências de música francesa, totalmente pré-produzido, inclusive uma música já produzida. E, de repente, um dia me veio um estalo, eu disse, não, eu tenho que fazer um disco de música brasileira. De samba, de ciranda, e, enfim, aí eu fiquei com isso na cabeça. E eu abandonei, quer dizer, abandonei não, mas guardei o disco de folk e compus as faixas desse disco. Por favor, esse disco que a gente tá falando nele. E compus essas faixas desse disco em 15 dias. Ah, não. E gravamos esse disco em 4 meses. Ah, não. Fala sério. Pegou? Pegou? Fala sério. São 8 composições, são 8 canções, todas suas. Letra, melodia. Todas, tem parcerias aí, Sim. tem uma parceria com um compositor chamado Luciano Queiroga, que é de Pernambuco, e tem uma parceria com o meu querido Totonho também, a gente fez grande um samba Totonho, aí. Grande. E aí eu fiquei com essa coisa, não preciso fazer um disco de música brasileira, eu preciso buscar minhas raízes, puxar pra mim. E aí a gente acabou produzindo Eu Daqui, que foi bem essa coisa mais energética. O primeiro é mais romântico, é um disco mais pra ouvir, esse é mais dançante, né? Né? Tem esses passos, né? Pelo menos você se identifica assim como artista. Depende do teu mundo interno, no momento, o que está acontecendo, tem para muito você disso. produzir. Eu posso pedir algum som desse CD? Claro, Vamos? claro. A que você escolheu. Vamos fazer aquela flor. Vamos. Essa tá entre o romântico e a música brasileira, Vamos né? lá. Teu comigo tocou meu peito, deixou sem jeito meu olhar, criou raiz, fincou bandeira e fez de mim o seu lugar. Eu vi de longe aquela flor, cor de flor de quem me queira, sem querer criei amor, eu já não vi outra maneira. A flor mais bela quis pra mim, querer imenso em coração, como tão bela pode ser, que deixa em mim essa paixão. Como pode um crime assim? Não quis gostar se não podia. Agora resta um peito nó e um rezar por alegria. Culpado eu bem sei que sou, mas tem a flor o seu papel de viva arte em furta cor e um terno olhar divino ardor. A flor mais bela quis pra mim, querer imenso em coração, como tão bela pode ser, que deixa em mim essa paixão. Muito linda, que poesia. Grato. Nossa, que linda. Nossa, foi muito profunda mesmo, muito bonita. Letra sua? Minha. Como é que chega? Ih, agora para explicar é meio complicado, vai mas ter que vamos explicar. tentar. Tava apaixonada, tava sofrendo, como é que funciona? Não tem nada a ver com isso. Tem uma coisa que eu costumo dizer, acho que a gente tem que viver apaixonado, todo mundo. Você tem que Por alguém ou por alguma coisa? Por tudo, pela vida, por uma pessoa, pelo seu trabalho, você tem que viver apaixonado. Verdade, eu acho que a paixão é que nos move. Mas foi bem assim. Na verdade, essa música nasceu como um poema, uma poesia, eu escrevi a letra. E aí eu vou aproveitar para dar a dura no rapaz agora. Claro. Tem um rapaz chamado Chico Limeira, que é um grande compositor, que eu admiro muito. E eu fiz a letra dessa música e pedi para ele musicar.
Chico Limeira recebeu a letra da música e passou praticamente acho que 4 meses sem me dar notícia. E eu tinha que terminar esse disco. E aí, como ele não deu notícias, eu peguei a letra e musiquei rápido. Foi a última música que entrou no disco, assim, foi bem, sabe, às pressas. Aí é bom. Mas deixa eu fazer uma avaliação. Então, às vezes as pessoas acham que porque foi às pressas, foi de qualquer jeito. Mas porque foi às pressas, talvez a pressão tenha feito ela ter uma qualidade muito grande, porque ela é incrível. Ô, querida, é graças. incrível, incrível. Mas assim, talvez até não escutei o resto das músicas, eu vou escutar, vou ouvir, vou lhe falar, né? Porque é um compromisso meu, que eu gosto muito dessa repercussão. Mas ela é incrível, é lindíssima. A harmonia muito grande entre letra e melodia. Eu adorei. Muito agradecido. Mas acho que pode ser que seja. Talvez nas pressas as coisas elas saiam mais naturalmente, né? Quando você tem mais tempo. Agora eu sou uma pessoa que eu não mexo em música. É muito raro. Se eu compor uma coisa, muito difícil eu vou mexer depois. É muito raro. Pra mim, como a música nasceu, ela tem que ser daquele jeito. Entendeu? Não adianta ficar muito pincelado, não. Fica artificial. Isso. Talvez. O Lenine tem uma frase que eu achei fantástica. Ele disse, olha, não adianta você querer domar uma música. Se ela nasceu um reggae, um samba, não queira mudar, não queira arrastar para outro caminho, porque é para onde ela vai, é para onde ela quer ir. É verdade. Você não tem como discutir com a Ela tem música. vida, né? Isso. Eu tenho que chamar o intervalo comercial já estava aqui já só esperando. Vamos fazer uma passagem com música? Você pode escolher a que você quiser. Eu vou para um rápido intervalo. Em 1 minutinho a gente vai e volta. Fica aí conosco, tá? Na nossa programação aqui na RCTV. Esse cabelo da apresentadora não dá jeito, né? Eu falo mesmo ao vivo. Tô nem aí. 1 minutinho a gente vai e volta. Não sai daí, por favor. Agora não tem desculpa nem distração. Não tem porta aberta nem televisão. Por favor, deixa a luz acesa, esse som tocar. Vem de qualquer jeito, não vá se acanhar. Eu sei, Olha a gente de volta. Eu disse que era rapidinho, 1 minutinho a gente voltava com o Happy Hour. Hoje eu converso com o meu querido Ister. Ele estava me devendo uma entrevista. E a gente tá falando sobre música, sobre canções. Antes, eu vou deixar um beijo bem grande para o pessoal das redes sociais. Igor Reis, Rodrigo Barão, Pompilho. Um beijo, Pompilho. Um beijo grande, Cris. Minha linda Cris Anderson. A Gitana Pimentel, linda Gitana. Fernandinha, Alberto também. Vitor Freitas. Ricardo Toledo. Todo mundo interagindo aqui nas redes sociais conosco, curtindo as fotos e tal. E dizendo que o Ister é um fera. Olha a responsabilidade, né? Olha a responsabilidade. Me senti impressionado agora. Mas é sim. Vamos falar de show? Tem um show pra ser feito, pra acontecer. Pra acontecer sábado, né? Isso, sábado lá no Empório Café. Eu recebi o convite da produção do Luiz, né, do Fábio, pra gente fazer essas aberturas. Porque, na verdade, o Luiz, ele é paraibano, de Campina Grande, e eu conheci no Rio. Engraçado, né? Dois paraibanos se encontraram no Rio de Janeiro. E aí a gente conversou e... Nos últimos dias de viagem, eu resolvi pegar uma música minha que eu havia feito fazia uns 15 dias e acho que vamos gravar um vídeo. E aí ficou bem bacana, as pessoas gostaram e agora nessa oportunidade dele voltar para o Nordeste, a gente resolveu fazer esse show juntos. Tocamos ontem em Recife, foi bem bacana. Foi bem interessante, o público lá recebeu a gente bem. E sábado agora a gente vai tocar lá no Café Empório, ele vai fazer o repertório do primeiro disco dele, né, que é o 3, que é bem interessante, e eu vou fazer uma miscelânea dos meus 2 discos, pegar um pedacinho do primeiro e um pedacinho desse, pra gente fazer esse show sábado, vai ser bem bacana. Você abre o show dele? Abre o show dele. A partir das? Olha, a partir das 18 horas já tá aberto lá. Tá já tá né, liberado. O espaço. Show de bola. Ai, que bom. O querido Luiz Chiari vai estar aqui amanhã também, aqui no Happy Hour, me dando a honra de entrevistá-lo também. E aí a gente já vai bater, já vou pincelar, já vou aproveitar que eu estou conversando com você e vou lá mandar ver, porque eu quero saber como é que tá funcionando aí essa interação de vocês, né? Conheceu no Rio de Janeiro, não imaginava que fazer um show não teve pretensão nenhuma. Não, na verdade foi uma coisa muito natural. Eu fui pro Rio em fevereiro do ano passado com o Eu Daqui para divulgar o disco. Aquela coisa de meio mochileiro, né? Você coloca 10 discos na bolsa e sai divulgando. E aí eu consegui o contato do Luiz, liguei para ele quando eu estava já no Rio. A gente conversou e aí assim, já surgiu uma certa empatia, né? A gente tem certas coisas que a gente se identifica.
E a gente começou a conversar, a gente saiu muito, conheci umas pessoas bacanas lá no Rio. E foi quando a gente começou a conversar mais sobre composição, mostrei umas coisas minhas. E no último dia, como eu te falei, foi bem assim, eu liguei pra ele, eu tava em casa, vamos fazer um vídeo? Ele, vamos, pode vir pra aqui que a gente faz. Aí eu fui na casa dele e a gente fez a música Enquanto Isso, que é uma parceria minha com outro compositor carioca chamado Zé Mauro. E aí a gente fez esse vídeo foi bem caseiro mesmo. Eu vou contar, porque ninguém acredita quando eu falo, mas a gente gravou com uma câmera e o áudio foram 2 celulares, era o meio dele. Sério? É, o vídeo Enquanto Isso foi bem assim, bem Tem artesanal. esses improvisos, né? Tem, mas ficou ótimo, né? Tanto é que, assim, tem bastante visualização no YouTube. E aí, desde então, a gente acaba sempre se falando, né? A gente está começando a compor coisas juntos também. E Luiz é fantástico, né? A gente tem ideias muito parecidas, principalmente em relação à qualidade das músicas, aliás, da arte em geral, do nordestino, né? A gente tem essa força, a gente sempre comenta. Vocês compreendem, né? Essa força, porque é muito importante a compreensão. Uma coisa que a gente falou muito lá no Rio é a quantidade. Se você for quantizar, você vai ver que tem muito nordestino fazendo coisas assim excepcionais nas artes plásticas, seja literatura, música, cinema, tudo. E o Nordeste é muito rico, né? E eu acho que a gente tem que levantar cada vez mais essa bandeira e erguer a cabeça, verdade. sabe? Se declarar nordestino, porque isso é muito não é bonito. política, né? Isso é Não, eu acho que isso é orgulho pelo passado, pelo presente e pelo que a gente ainda vai produzir. Verdade. Eu acho que é por aí. Plenamente. E isso sai e dá música disso, não dá? Dá, sempre dá. Tudo da música. Tudo da música, né? Música, como é que chega, sei lá, temas, a gente falou de composições, mas eu sei que é um processo muito profundo, né? Profundo porque às vezes você diz assim, mas eu sou músico e talvez eu componho em um dia. Tá, mas é porque você já é profundo, porque você já está vivendo isso. Você é artista, você vive da arte desde que nasceu, enfim. Eu acho que dom é uma coisa que quando você nasce, enfim. Como é que funciona para vocês esse processo? Como vocês criam tudo isso? Para fazer um CD desse, por exemplo, com 8 canções, é pensado 1 ano, 2 anos? Quais são os propósitos disso tudo assim? Olha, vai depender muito da proposta do disco, do trabalho também e do momento que o compositor está vivendo. Nesse meu caso foi meio que na pressão, eu me obriguei a fazer esse disco. Mas já existe, o meu primeiro, eu demorei 2 anos para terminar o disco. Entre outras dificuldades, assim, eu estava no início dessa minha caminhada como compositor, então eu não tinha tanta prática, as músicas demoravam mais para sair, então demorou mais tempo. Esse já foi bem mais rápido. É o segundo filho, a gente sabe criar melhor. Tem isso, né? Pai de primeira viagem, aí de segunda a gente já começa sabe qual é o caminho. A trilhar melhor. Mas assim, hoje em dia eu já consigo, por exemplo, entre aspas, me obrigar a fazer uma música. Se eu receber uma encomenda de uma música, se eu quero gravar uma música sua, qual o estilo? Não, beleza, eu faço, sei lá, me dê 3 dias, para eu pelo menos pensar, maturar a ideia. Mas às vezes acontece muito de uma enxurrada de ideias, um tema, alguma coisa que eu vi. Eu fiz uma canção, há pouco, quem vai gravar, minha querida Natália Bellar, nesse primeiro Natália. EP dela. Beijo, Natália, para você. Natália é maravilhosa. Linda. E estava no auge, a gente infelizmente ainda vive muito, assim, tem que enfrentar muito a questão do racismo. E a gente vê uma coisa absurda, né? São coisas ridículas. Ainda, né? Eu me pergunto ainda, comportamentos do século XVI assim? em pleno século XXI. Como? E tava uma onda dessas coisas acontecendo, dessas coisas horríveis, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí acabei compondo uma canção falando sobre os vários tipos de racismo. E aí a Natália ouviu, aí pediu para gravar e vai gravar no disco dela. Mas às vezes acontece isso. Fica alguma frase, a gente conversando aqui, fica uma frase na minha cabeça. Entendo. E eu preciso fazer, sabe, né? Aí eu preciso fazer uma música com aquela frase ou com aquele tema. Tudo te inspira, acontece. Momentos, situações, paisagens, tudo. Relacionamentos. Tudo eu absorvo, tanto da minha vida particular, minha vida privada, quanto as coisas que as pessoas me contam ou que eu presencio, sabe, assim, os meus amigos. Então tudo para mim é gancho, acho que tem que ter. Acho que o compositor, o artista, no geral, ele tem que ter essa visão mais ampla, tem que prestar atenção em tudo, né? Verdade. O que é que você escuta? A gente tem até que horas para falar disso. Adoro! É muita coisa. Assim, eu vou falar, acho que do cara que para mim é meu ídolo, eu costumo chamar ele de Paul McCartney brasileiro, que é o Gilberto Gil. Que é um cara que eu admiro demais, assim, é um compositor excepcional, um violonista excepcional. E uma pessoa, né? Ele é uma pessoa iluminada, né? Eu, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de conhecer. Eu conheci o filho dele, Ben Gil, que também é uma pessoa, sabe, excepcional, muito talentoso, produtor também.
Mas Gil é um cara que eu admiro. Mas aí, Caetano, Novos Baianos, Gal, aí também não sou, sabe, eu gosto de ser mais amplo. Então eu escuto muita coisa, pop também, o pop rock, aí sou fã de Paralamas de Sucesso, a banda da minha adolescência. Legião Aquela influência Urbana, do quem não rock, do ouviu? pop rock, é, né? eu É acho que a gente verdade, tem que dos ter. anos Aí a gente 80. vai pra Coldplay, Radiohead, sei lá, Kings of Convenience, tem muita gente, Muita gente. eu escuto muita Tudo coisa. isso você traz pra sua música? Não tô falando, É, né? Você, de certa claro, forma de influência, tem, você puxa, tem, né? sempre tem uma influência. O pop principalmente, porque assim, principalmente nesse disco, né, você vai perceber que tem umas pinceladinhas de música pop, que é onde você faz a diferença da história, né? Até meu primeiro disco tem muito disso também, né? Aquela coisa mais pop, a composição em inglês e tal, a questão da influência. John Mayer, Que escutei bacana. demais John Mayer, fantástico. Tem uma terceira pessoa nesse programa que Sim. se chama o Ponto, Sim. né? Deixa eu lhe explicar. O Ponto tá dizendo que é pra encerrar já. Não Ponto, faça por isso. favor, não diga uma coisa dessa. Antes de encerrar, eu quero deixar um beijo bem grande pro meu querido Fábio Henrique, produtor cultural, né? Fábio, um beijo, você tá devendo muitas pautas, viu? Tá de castigo, muitas pautas. Um beijo pra Valério Lima também, meu querido produtor cultural Valério Lima. Um beijo grande pra vocês, todo mundo ligado aqui na RCTV, assistindo a entrevista com o Wister. Fiquem sempre ligadinhos, tá? Tem que encerrar o programa de hoje. Antes de qualquer coisa, vamos enfatizar bem. Sábado, a partir das 18 horas, lá no Empório Café, gente. Empório Café fica... eu não sei o nome daquela rua, mas na feirinha Tambaú. Feirinha Hoje todo Tambaú, mundo sabe onde é. O Empório é um lugar super charmoso, adequado, gostoso de estar, né? Depois tem um show do Luiz, né? Também. Show do Luiz tá lindo, hein? Pois Assim, vale muito né? a pena vocês verem que vai ficar bem bacana. Hoje teve ele, amanhã vai ter Luiz, então assim, não tem desculpa pra você não ir no show dos dois, viu? De jeito nenhum, não tem desculpa. Eu encerro já o programa de hoje agradecendo demais o carinho da sua audiência, viu? Amanhã a gente tá de volta nesse mesmo horário canal, você fica agora com Notícia da Hora e depois com o programa Balar de Urema. Um beijo grande pra você, obrigada, viu, meu querido? Eu que Esse agradeço. espaço é todo seu, sempre. Virei invadir aqui Sempre. mais vezes. Fique à vontade. Vamos encerrar com música? Vamos. Vamos lá. Cantar irá cada abraço breve que a vida nos legou. Tantas frases ditas sobre um pôr do sol fez de nós um par de risos e doces sons, canções ao mar e mãos tocando o mesmo espaço. Passou por mim, tal qual brisa leve que afaga e vai. Leva em si o amor que muito invejo e que